O transplante renal no Brasil, ele é muito bem sucedido, ele é feito de uma forma muito profissional e hoje nós temos no nosso país o segundo país do mundo em volume de transplantes de órgãos, não é? Principalmente o transplante renal. A nossa realidade, os sistemas de nefrologia, nós temos hoje na Baixada alguma coisa em torno de 450 pacientes a 500 pacientes que fazem hemodiálise. São indivíduos que perderam a função renal e hoje eles se mantêm vivos através de uma metodologia artificial, uma terapia renal substitutiva, onde ele vai fazendo essas sessões de hemodiálise e se mantém vivo indefinidamente. Nós temos um paciente aí com próximo dos quase 25 anos, 30 anos fazendo hemodiálise, como uma alternativa de sobrevida àqueles pacientes que têm perda definitiva da função renal. É claro que a condição ideal para esses pacientes seria o transplante renal, só que nós não temos disponibilidade de órgãos de pacientes que morreram e fizeram doação de órgãos para beneficiar essa população toda de pacientes no transplante. No Brasil hoje nós temos só necessitando na fila de espera para o transplante renal em média de 50 mil pacientes, quer dizer, é um volume grande de pacientes. Se a gente expandir isso para todos os órgãos, para todas as necessidades de órgãos, coração, pulmão, pâncreas e aí por diante, quer dizer, nós chegamos a mais de 100 mil pessoas que necessitam desse tipo de transplante. No caso de transplante desse tipo de órgãos, de rins, de pâncreas, de pulmões, coração, eu preciso de um transplante onde esse indivíduo tem que manifestar a intenção de doar quando está em vida, porque é quando esse indivíduo tem, infelizmente, no nosso sistema hoje de captação de órgãos, ele vai captar esse órgão de quem? De indivíduos jovens que eventualmente sofreram com a violência urbana, enfim, acidente automobilístico, agressões, os traumatismos crânioencefálicos, e essa população ela vai para as unidades de terapia intensiva, os médicos notificam o sistema de transplante e aí é abordada a família na intenção de fazer a doação ou não fazer a doação. Então esses indivíduos, quando fazem a doação, eles acabam beneficiando essa população que está aguardando na fila de transplante. A fila de transplante ela é maior para transplante renal, porque eu tenho muito mais paciente em hemodiálise do que paciente na fila de espera, por exemplo, um transplante hepático. Eu não tenho uma alternativa para dar esse paciente, para mantê-lo vivo até aguardar o momento de um doador, de um órgão para ele fazer o transplante. Já no caso do paciente renal, eu tenho uma alternativa, é a hemodiálise. A hemodiálise é uma terapia que mantém esse paciente indefinidamente aguardando o transplante. Em média, no nosso país, nós temos uma média que eu vejo pela Baixada Santista, o serviço, nós temos uma média assim, de 3, 4 anos mais ou menos, o paciente é chamado para fazer o transplante com um doador de paciente morto, com um órgão de paciente morto, teve morte cerebral. Já quem tem um doador da família, no caso para rim, ele pode levar o doador, a nossa referência à Escola Paulista de Medicina, o Hospital do Rim, e ele leva o doador que é compatível. A gente diz que aí a doação entre parentes e familiares, quer dizer, o indivíduo tem a compatibilidade melhor, ele vai e faz esse transplante e a coisa vai andando. Então nós trazemos aqui para a comunidade, para o conhecimento das pessoas, a necessidade de se manifestar em vida, falando que quer doar órgãos. Porque quando o indivíduo ele tem a morte cerebral, ele tem um episódio desse que eventualmente ele está numa terapia intensiva, a família é abordada para dizer se deve ou não fazer a doação. E se a família não sabe da intenção, a nossa intenção é fazer essa doação de órgãos, ela não sabe como se comportar quando uma equipe de captação vai abordá-la. Então o interessante para a doação de órgãos é o manifestar em vida. Antigamente não, questão de alguns anos atrás, 3 anos, alguma coisa assim, 4 anos, foi feita uma legislação, inclusive, que colocava na Carteira Nacional da Habilitação a intenção de fazer a doação. Só que isso não era feito como uma prática adequada, porque o indivíduo, para
quando ele ia tirar a carteira, falava: você quer ser doador de órgãos? Pegava o sujeito num outro momento, quer dizer, para o indivíduo falar que quer ser doador, ele precisa se conscientizar da necessidade, da realidade do programa de transplante no Brasil, da seriedade como isso é feito, para ele se manifestar a respeito. Então isso às vezes nem era perguntado da forma mais adequada e o indivíduo às vezes punha não, então o próprio pessoal preenchia aquilo lá e gerava um problema. Porque quando a família falava, era solicitada se queria doar ou não, ele falava: não, na carteira de habilitação não tem, ele é contra, não quer, enfim, às vezes o indivíduo nem tinha essa ideia de ser totalmente contra essa doação. Então nós temos em média no Brasil em torno de 100 mil pessoas que estão aguardando um transplante de órgãos, ou de diferentes órgãos que possam ser transplantados. Só na nossa realidade de paciente que tem problema renal, insuficiência renal, aguardando um transplante, nós temos em torno de 50 mil pessoas que estão nessa situação, fazendo hemodiálise. Todo mundo conhece, já viu uma unidade de hemodiálise na televisão aqui, várias vezes foi mostrado isso, pessoas fazendo hemodiálise, se mantendo vivas, aguardando a possibilidade de um transplante de rim. Poucas pessoas têm às vezes um doador familiar relacionado em condição da família de alguém em vida fazer essa doação. Então a gente recorre ao doador morto, aquele paciente que teve morte cerebral, que infelizmente no nosso meio o maior número de pessoas que se prestam a fazer esse tipo de doação são aqueles que são vítimas da violência urbana, onde inclui aí inclusive acidente automobilístico, enfim, esses acidentes por arma de fogo, traumatismo encefálico de uma maneira geral, indivíduos outros que tiveram outras doenças, tipo aneurismas cerebrais, hemorragias cerebrais, e que vão para uma unidade de terapia intensiva e lá eles têm a morte cerebral declarada. A partir do momento que o indivíduo tem a morte cerebral declarada, a família é abordada por uma equipe de captação. Todos os hospitais da Baixada Santista têm equipes, comissões internas de captação de órgãos e transplantes que estão preparados para abordar essa família. Aborda essa família para que ela se manifeste se o indivíduo que teve morte cerebral declarada teve a intenção em vida ou comentou em vida que se iria fazer essa doação quando tivesse essa morte cerebral. É por isso que a gente afirma que a doação de órgãos ela começa em casa, a gente comentando em casa, no ambiente familiar, caso tenha uma morte cerebral, eu vou doar ou não meus órgãos, para que se essa eventualidade ocorrer, a gente ter dentro do ambiente familiar alguém que possa assumir essa responsabilidade e falar: não, realmente o indivíduo queria fazer essa doação. A partir do momento que a família concorda em fazer a doação de órgãos, o procedimento ele passa a ser acompanhado pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Ministério da Saúde, uma central de transplante em Brasília, e esses órgãos são determinados dentro de uma lista única. No caso dentro do estado de São Paulo, ele tem essa lista, que tem até acesso aos indivíduos que estão necessitando de órgãos para transplante. No caso de transplante da lista de transplante renal, o indivíduo pode até consultar, eu vou deixar até um site, www.abto.org.br. Esse é um site da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e pode ter até mais informações sobre isso. Mas o interessante é que a realidade dentro do Brasil é que 70% dessas famílias que são abordadas para fazer a doação, elas concordam em fazer a doação de órgãos. E é uma situação até difícil, porque nós estamos falando de indivíduos que saíram de casa tiveram um acidente automobilístico, enfim, algum tipo de agressão e evoluíram para a morte cerebral no curto estado de tempo, e a família no curto estado de tempo tem que fazer essa opção em fazer a doação de órgãos. Mas mesmo com essa dificuldade, com o curto espaço de tempo para a decisão, 70% das famílias brasileiras têm decidido em fazer a doação dos órgãos. Quanto à situação dos transplantes, da captação na Baixada Santista, na Baixada Santista nós observamos que as famílias se enquadram naqueles 70% de famílias que concordam com a doação de órgãos e tecidos. De todas as famílias abordadas, nós temos aí 10 anos que nós temos uma comissão de captação dentro da Santa Casa da Misericórdia de Santos, e há 10 anos nós estimulamos que os outros hospitais fizessem as suas comissões e até servimos como
como um modelo de orientação para essas outras unidades hospitalares. E nesses 10 anos nós observamos que a gente vem crescendo o número de notificações para a captação de órgãos, e as famílias concordam em média de 70% delas. A legislação evoluiu e hoje ela obriga que todos os hospitais tenham uma comissão interna de captação e transplante de órgãos. Então, hospitais que têm mais de 80 leitos e têm convênio com o SUS, eles são obrigados a ter essa comissão, e essa comissão tem que ser atuante. Uma vez que essa comissão está mais atuante, maior será o número de notificações, de identificações de potenciais doadores e de abordagem familiar, favorecendo assim um número maior de captações. Na Baixada Santista, nós temos, apesar de ter crescido o número de captações, elas estão ainda muito abaixo das necessidades e da nossa realidade. Por isso nós fizemos agora, no último dia 15, agora passado, um curso de atualização e captação de órgãos e tecidos na Santa Casa da Misericórdia de Santos. Nesses 10 anos que nós temos nosso programa de captação de órgãos lá, nós desenvolvemos já a possibilidade de fazer treinamentos. E nós fizemos agora, foi o 5º treinamento nesses 10 anos. Então, cada 2 anos nós estamos fazendo um fórum, um seminário, e agora nós devemos até ver se nós conseguimos colocar um seminário, um fórum, um curso de atualização, pelo menos a cada ano, para que novas equipes venham e as pessoas se motivem a trabalhar. Nesse sentido de prestar serviço na captação de órgãos, que é uma equipe que depende de equipe multidisciplinar. Nós temos na nossa equipe médicos, enfermeiras que trabalham, são importantíssimos nesse processo todo de captação e acompanhamento da doação de órgãos. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, enfim, é uma equipe multidisciplinar que trabalha e que cria um envolvimento para a realização dessa tarefa difícil, mas que muito beneficia essa população que tanto precisa de um transplante, e estão nas filas aí aguardando essa demanda de órgãos que devem ser doados, né? Mais uma vez a gente queria deixar aqui orientando que as pessoas muitas vezes perguntam: como é que eu faço para doar? Na verdade não precisa fazer nada para doar, precisa só conversar em casa e falar: olha, se por acaso eu tiver uma morte cerebral, eu quero doar os meus órgãos. Basicamente é isso que alguém da família, numa condição adversa dessa, vai, quando for abordado pela equipe de captação, saber se manifestar a respeito.